Graça e paz, né? A gente já está agora, passamos da segunda metade do mês de maio, né? E não sei se os irmãos fizeram aí as contas, mas já faz agora mais de 2 meses, desde a última oportunidade que nós tivemos aqui juntos para adorar a Deus. Então já faz mais de 8 semanas, irmãos. Infelizmente ainda não chegou esse tempo de podermos estar aqui juntos, mas eu adianto que houve aí uma grande melhora, né? Da última vez só estava eu e o Marcos Henrique, só tinha 2 pessoas, e hoje tinha 4, 5 pessoas aqui, né, participando. Estava o Wellington, os 2 irmãos do louvor, também o Márcio, né? Então estamos aí com um mini culto de 5 pessoas que vão se somar a todos os irmãos, seus familiares, né, os seus amigos, as pessoas que vocês estiverem compartilhando esse vídeo. Então, graças a Deus pela tecnologia e por essa oportunidade. O objetivo dessa ministração de hoje, irmãos, vai ser falar sobre a convicção de todo crente. E a nossa convicção é que Deus é bom. Deus é bom e está conosco sempre, mesmo diante de todas as dificuldades, tribulações e adversidades. O Senhor é bom e está conosco. E eu confesso, irmãos, né, que quando eu fui convidado pelo pastor Jonas, que estava aqui, para ministrar, eu tentei, né, eu não queria falar sobre o coronavírus. Eu cheguei a falar para ele: pastor, qual é o tema do mês que eu gostaria de pregar? Então, falar a respeito de qualquer outro tema, né? Porque já há uma certa saturação sobre isso, né? Todas as pessoas falando isso, todas as quartas-feiras falando sobre a mesma coisa. E aí ele me disse: irmão, olha, nos domingos a gente vai falar sobre a temática, e o irmão fique livre para falar sobre o tema que quiser. Ok, eu fui para casa, estava em casa, né? Comecei agora a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Irmão, só me veio um livro. Eu fiz de tudo para não falar sobre isso, mas só me vinha um livro: Joel, né? E aí, irmãos, ok, eu sou bom soldado, se o Senhor quer que seja Joel, vamos de Joel então. E eu vou estar falando a respeito desse profeta Joel e de toda uma situação que aconteceu ali em Israel há muitos anos atrás, que tem alguns paralelos com a situação aqui de hoje, né? Eu vou estar dividindo então essa ministração em 3 partes. Eu não vou estar lendo o livro todo de Joel, mas vou ler aí uma boa parte dele. E à medida que eu for chegando na segunda e na terceira parte, a gente vai estar lendo, eu vou estar relendo essas outras partes. Mas por enquanto, vamos ler Joel capítulo 1, e eu vou estar lendo dos versos 1 ao 15. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai dos que bebeis vinhos por causa do mosto, porque está ele tirado de sua boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, uma grande nuvem de gafanhotos, e os seus dentes, né, eram dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo.
A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de panos de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela sua palavra que é viva e eficaz e atual, mesmo escrito há milhares de anos atrás. Louvado seja o seu santo nome. Consola, fortifica, fortalece a cada irmão que está me ouvindo, e nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma situação realmente calamitosa que eu acabei de ler, né? Um texto duro, complicado, difícil. Não era um vírus terrível, mas era um cenário igualmente nefasto. Além dessa nuvem de gafanhotos, também teve uma grande seca, e aquela terra passou aí uma grande fome. Isso foi algo que causou surpresa naquela época. Eu vou até usar uma palavra do pastor Valdeci, numa pregação, em que ele começou o culto, né? Começou a sua ministração dizendo que estava perplexo com esses acontecimentos, e ainda isso se referindo ainda a uma pregação que ele tinha pregado a respeito de um terremoto, um tsunami que tinha acontecido no Japão. E essa mesma perplexidade nós estamos vendo acontecer hoje, e o que aconteceu nos dias de Joel. Está lá no verso 2, ele faz aí velhos, as pessoas mais antigas, os anciões, vocês já tinham visto isso acontecer? Ou vocês já tinham escutado isso de vossos pais? Seria ainda alguma coisa ainda mais antiga? Era algo que jamais poderia ser esquecido. E aí o profeta, ele recomenda: narrai isso a seus filhos, e falem para os seus filhos, narrarem isso aos filhos destes, e os filhos dos seus filhos narrem ainda a uma terceira geração. Isso era algo que não podia ficar esquecido. E o que não podia ficar esquecido? Que grande calamidade que havia assolado aquela terra. Aí está no verso 4. E aí, eu estudando para essa ministração, a gente vai entrando mais a fundo a respeito dos temas, e aí eu descobri que existem 10 palavras no hebraico que falam sobre as espécies de gafanhotos. E dessas 10, 4 estão aqui nesse texto, nesse versículo 4. A primeira é o gafanhoto cortador. O gafanhoto cortador seria a lagarta. Seria o primeiro estágio de vida do gafanhoto. E ela é terrível porque a lagarta, ela vai lá e vai comendo o verde, vai comendo as folhas, impede que as plantas se desenvolvam e gere a colheita. Então ela causa uma grande destruição na colheita. E você vê hoje, nas colheitas de hoje, você vê aqueles aviões com os pulverizadores lançando aí herbicidas para matar essa praga. Mas infelizmente não foi só essa praga. Veio ainda uma segunda leva. O que tinha deixado o cortador, veio agora o migrador. Esse é o gafanhoto que a gente realmente pensa, que está no nosso imaginário. Nuvens de gafanhotos. Irmãos, eu li que essas nuvens podem chegar a milhões de gafanhotos, bilhões de gafanhotos. É alguma coisa inumerável. E eles comem de tudo, eles não são frescos para comer. Eu tenho restrição para certos tipos de comida, mas eles não. Eles, se tiver macieira, ele come, se tiver oriveira, ele traça, se tiver qualquer coisa, ele come. Eles são terríveis. E não tinha parado por aí. Depois dessa nuvem gigantesca de gafanhotos, com garras que a gente viu como de leoa, com os dentes, as presas como os de leão,
Vem ainda uma terceira espécie de gafanhoto, que seria agora o gafanhoto devorador, esse seria a locusta, que agora não vendo mais verde, porque o verde já foi tirado, tanto pela lagarta quanto pelo gafanhoto, não tem mais broto de vida, e aí a locusta vai lá e come o próprio galho da árvore, para que não haja mais vida depois. E depois ainda dessa terceira, como se ainda não bastasse a desgraça, ainda vem uma quarta leva. Agora vem o gafanhoto destruidor. Esse seria o mais terrível de todos, esse é o pulgão, que seria aí bem pequenininho, que ele entra pela planta e mata desde a raiz. Ele transforma a terra em terra estéril. Esse era o cenário desolador que nós tínhamos. E me faz me lembrar, quem for esses mais velhos, talvez os mais velhos agora que eu li no versículo 2, lembre, de uma propaganda do passado, né? Tinha uma propaganda no passado de uma lâmina de barbear, né? A primeira faz tchan, o Márcio está aqui me ajudando, a segunda faz tchum, e aí dizia, né, o apresentador, tchan, 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 né, lâmina, a barba está limpa, sem pelo nenhum. É isso que esse texto quer dizer. Só que aí com mais crueldade ainda, porque não bastou 2 lâminas, já é Mach 4. 4 lâminas, fez tchan, tchan, tchum, e só na quarta que você pode dizer o tchan, 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 não existe mais nada sobre a terra. A terra está estéril e vazia. E isso foi uma calamidade tão grande, irmãos, que o profeta, ele mostra que todas as pessoas, igual o que a gente está sentindo hoje, todas as camadas da sociedade estão sentindo os efeitos dessa pandemia, e todas as camadas da sociedade estavam sentindo os efeitos dessa destruição causada pelo gafanhoto. Os irmãos podem pensar, pode ser, não que todos recebam o mesmo tipo de problema, né? Pode ser que os mais humildes eles sofram mais que os mais pobres, que os mais ricos, sim, isso é possível. Mas o fato é que todos estão sentindo os efeitos dessa pandemia. E o primeiro que ele vai citar aqui, e obviamente não é o mais grave, está no verso 5, ele fala lá que o beberrão, o ébrio, é o primeiro a sentir, isso até de uma forma meio irônica, porque na realidade isso era um pecado daquele povo, era algo que ele estava chamando a atenção de arrependimento. Ele falava, ébrio, olha, o gafanhoto comeu a videira, sem uva não tem vinho. É a conclusão óbvia. Óbvio que para o crente, né, nós não somos chegados em bebedeira, isso não faz parte, não daria para fazer essa analogia, mas nós temos os nossos luxos, temos os nossos confortos, né, temos a nossa segurança, e nós estamos sendo privados também dessa segurança, desse luxo, que eu poderia dizer que seria a respeito do fim. Quem não tem saudade de poder ir para uma praia? Nós íamos viajar para visitar queridos irmãos que se mudaram lá para o norte e foi cancelada a viagem. Soube de irmãos que tiveram que cancelar uma viagem para Portugal. Então, as pessoas têm sofrido esses efeitos. Quem não sente simplesmente o prazer de poder andar no shopping ou comer uma pipoca no cinema, todo esse luxo está sendo negado. E aí eu e o pastor Adriano também sentimos, a tristeza de não vermos o nosso Flamengo, o nosso Mengão, ser campeão. Já tinha 3 e poderíamos ganhar ainda mais. Mas todos esses luxos, irmãos, desde, obviamente, que eles não afetem o nosso relacionamento com Deus, aí eu poderia fazer, mesmo que seja o Mengão, o efeito da bebedeira. Se esse luxo, esse conforto afeta o nosso relacionamento com Deus, então isso aí é uma mensagem de arrependimento, seria ser igual ao ébrio. Mas ainda assim o profeta fala que esse não é o efeito mais danoso. A gente vem aí para uma consequência muito pior que está no versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Também a conclusão aí é óbvia. Se não tem colheita, não tem alimento, se o irmão ele perde o emprego, ele também poderia deixar de dar o dízimo, porque ele está sem o seu salário.
E isso é um efeito muito pior, porque isso começa a prejudicar o relacionamento de nós com Deus. Isso é algo tão grave, irmãos, que o profeta ele coloca no versículo 8, ele compara, ele faz uma analogia dessa situação da virgem. Verso 8, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Essa virgem era para já estar aproveitando, né, desfrutando da felicidade do casamento, de estar numa sua nova casa, de estar com seu marido desfrutando de um novo lar. Mas pelos efeitos aqui da pandemia, ou pelos efeitos que nós estamos vendo aqui dos gafanhotos, ela estava cingida de pano de saco. Da mesma forma, nós estamos aqui há 8 semanas sem poder estarmos em comunhão com os outros. Nós somos a noiva de Cristo. E éramos para estar aqui, todos nós juntos em adoração no templo do Senhor, adorando a Ele. Nós podemos e devemos adorar Ele em casa, sem dúvida nenhuma. Mas o templo é fundamental, ele é a fogueira que nos aquece. O templo do Senhor é o lugar de transformação, de cura, de perdão, de conversão. E isso é que no final das contas nos torna cada vez mais maduros em prosseguir com o Senhor. Então nós somos também essa virgem que estamos privadas de estarmos todos juntos em contato com o nosso Deus. E isso obviamente é algo muito mais grave, é algo que causa indignação. Eu me lembro no início da pandemia, nós fizemos uma reunião com o pastor lá em cima para discutir quais seriam as consequências aqui na nossa igreja, e ele pediu para que cada um falasse 2 palavras. Eu me lembro que líderes usaram justamente essa palavra, indignação. Indignação por fato de não podermos estar aqui juntos, indignação porque é uma doença que ataca os mais velhos, indignação. Consequência gravíssima, e isso ainda tem coisa pior. Está no verso 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E não há mais alegria na vida dos homens. Aqui chegamos na consequência mais grave dessa catástrofe, dessa nuvem, dessa invasão de gafanhotos, ou aqui também de uma própria pandemia se trazendo para os dias de hoje. É quando a pessoa perde seu emprego, perde seu meio de subsistência, começa a ficar preocupada se vai faltar alimento em sua casa. Eu conheço pessoas que já foram demitidas. Teve uma pessoa que me ligou às 9 da manhã para eu fazer um relatório técnico. Quando eu não atendi, quando eu retornei o telefone, ele me disse: olha, liga para o telefone tal que eu acabei de ser demitido. Conheço pessoas que se aposentaram comigo, estavam felizes, estavam voando ali na TAM, né? E agora ele está em licença não remunerada dentro de casa, vai ficar por 6 meses nessa situação, isso para não perder o emprego, que pode ser que ele seja o primeiro a ser cortado. Então existe realmente consequências graves da economia. A gente vê os políticos brigando uns com os outros, se libera ou não libera, né? Se existe, como se existisse essa escolha de Sofia, de dizer que a vida e a economia, se eu tivesse que escolher um ou outro, a gente tem que escolher sempre a ambos, né? A preocupação da subsistência também é algo importante. E aí, tudo isso, irmãos, todas essas consequências graves que nós estamos vendo aqui, esse cenário desolador, devastador, que tira a esperança, e ele chega a comentar isso, a concluir isso, não há alegria entre os filhos dos homens. Essa deve ser também a atitude de um crente. Tudo isso, irmãos, é um prenúncio, tá? É aquilo que a gente lê no versículo 15. O dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Tudo isso que a gente está passando vai ter coisas ainda piores que virão, isso que a gente crê, isso que a gente lê aqui na nossa Bíblia. Coisas piores virão. E aí, nessa situação eu vou ficar desfalecido, sem alegria? Não.
Isso é simplesmente um arauto que isso tudo vai vir e nos alertar a igreja sobre determinados vícios, sobre determinadas coisas que nos afastam de Deus. Nós temos uma ação a ser feita, então jamais podemos perder a esperança. Lembra que o objetivo dessa mensagem é levar a esperança, é mostrar que mesmo diante de um cenário tão desolador como esse que eu acabei de ler, o Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está conosco no meio dessas adversidades e no meio das tribulações. E aí eu chego na segunda parte, eu vou estar lendo o versículo 1 do capítulo 2 e os versos 12 e 13. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. E aí eu lembro que a trombeta era um instrumento de guerra, era um instrumento para dizer que o inimigo estava chegando, que os adversários poderosos estavam vindo, que é o coronavírus invisível, destruidores de vidas e destruidores de economia, destruidores de emprego, está chegando. E nessa situação, irmãos, o que a gente tem que fazer é tocar a trombeta. Isso a gente viu já, né? O pastor Daniel nos apresentou aqui, que agora nós temos tempo, e tendo tempo, o que nós devemos fazer é justamente buscar a Deus, é tocar a trombeta, entrar em batalha espiritual. E aí o Joel ele completa nos versos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Então, irmãos, diante desse vírus da segurança, do conforto, até da própria desobediência à palavra de Deus, de desconfiança da palavra de Deus, se Ele estará realmente conosco nesses dias, a palavra chegar-se a Deus, aproximar-se do reino de Deus, significa justamente isso. Não da minha parte externa, eu não tenho que rasgar as minhas vestes, mas eu tenho que chegar diante de Deus com o coração quebrantado e dizer: Senhor, o que tiver em mim que não te agrada, que me afasta do seu reino, que me afasta a minha pessoa de sua pessoa, remove, Senhor. Dá-me força para que eu consiga viver sem isso. Dá-me força, Senhor, para que eu possa me depender plenamente de Ti, dia após dia. É momento, irmãos, de nós estarmos agora todos juntos. É momento agora de nós estarmos participando de nossas correntes de oração aqui da igreja. É momento de falarmos pelo WhatsApp, de mandarmos mensagens uns para os outros. É momento de participar também da ação social aqui da igreja. O irmão que sobrou uma parte, por favor, se tem outros irmãos que estão sofrendo e passando por necessidade, é momento de solidariedade. É momento de todos nós estarmos juntos em oração com Deus e aqui em comunhão uns com os outros, mesmo distantes, mesmo separados. E aí a promessa maravilhosa que nós temos de vitória, porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa e Deus de vitória. Chego na terceira parte, a partir do verso 21, e eu vou ler até o 32. Não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Imagine, irmãos, pastos do deserto. Era aquele pulgão que tinha transformado a terra em estéril, sem vida, mas como Deus é um Deus de milagre e de promessa, Ele diz que mesmo da sem vida do deserto, aqueles pastos reverdecerão, Ele vai florescer novamente, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos, eis, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros.
comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Você é povo de Deus. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. O Senhor te chama, meu irmão, o Senhor chama cada um de nós, e nesse dia do Senhor, vai ser um dia de alívio, de felicidade para nós crentes. Vai ser um dia que todo aquele que tem sede e fome de justiça vai ver, vai ser redimido pelo Senhor e vai ver sendo justificado. E todo aquele que aproveita desse momento de pandemia para comprar sem licitação e com preços exorbitantes, de não pagar a rescisão para as pessoas, né, simplesmente demito, mas como a culpa foi do governador, passa esse problema para uma outra pessoa. Todas essas coisas pequenas das pessoas, elas vão ser colocadas por terra. Essa pessoa que não tem amor a Deus e não tem amor ao próximo, ela vai ser condenada nesse dia do Senhor, e nós veremos a justiça de Deus. E não só apenas bênçãos materiais, a gente vê aqui, né? Eu chamei a atenção a respeito do verde nascendo no nada, da fartura e do louvor em agradecimento a toda essa fartura, né? Mas não são apenas essas bênçãos de subsistência, essas bênçãos materiais que são prometidas. Aqui nesse texto, ele fala de algo ainda muito mais grandioso, e por isso que ele é o profeta do avivamento. É o momento de nós realmente nos avivarmos. A profecia está aí no verso 28, e acontecerá depois que vos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí eu chego até no tema do mês, né? Aproveitar que falar sobre o Espírito Santo, o tema do mês, que naquela época, irmãos, era algo que era uma promessa futura, mas que hoje isso aqui já foi cumprido, né? O apóstolo Pedro, lá em Atos, vai citar justamente esse texto, para dizer que aquilo que aconteceu em Pentecoste foi o cumprimento dessa profecia. O Espírito Santo, se naquela época era restrito a uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas por um determinado período, ele agora está à disposição de cada um, para que nós possamos estar realmente cheios do poder de Deus, e nós podamos estar desfrutando da comunhão de Deus, mesmo no meio das adversidades, no meio das tribulações, sabendo que é o Senhor que prepara o nosso alimento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela sua palavra. Graças te damos porque tu és um Deus de milagre, um Deus de promessa, é um Deus que nos dá vitória. Que o Senhor possa ter misericórdia do mundo, ter misericórdia de nossa nação, de nossos governantes, autoridades, que eles se entendam, que haja paz, que haja tranquilidade, para que nós possamos estar caminhando nesses momentos. Consola o coração de cada irmão, fortifica cada irmão, para que cada um possa lembrar que é um sobrevivente e foi chamado por Deus. Que nós possamos estar rasgando os nossos corações. Aviva nosso coração, aviva a nossa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor.